Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para falar sobre saúde e bem-estar. Esse nosso podcast tem acontecido com certa regularidade e hoje eu tenho a honra de convidar e trazer para vocês uma pessoa muito querida, Júlia Tavares, que é psicóloga cognitivo-comportamental, também é neuropsicóloga, tem quase 20 anos de experiência na clínica e vamos conversar hoje sobre um tema que está em evidência, que traz muita preocupação para todo mundo e a gente vai tentar esclarecer um pouco como isso se desenvolve na vida das pessoas, né? Então, Júlia, bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado e ter tido a disponibilidade de vir conversar com a gente. Muito obrigada, Leopoldo, pelo convite, né? É sempre bom falar da nossa experiência clínica, do dia a dia, né? Da nossa vivência de consultório. E o assunto que nós vamos falar hoje com vocês é um assunto em que é muito evidente, é um assunto que ainda tem muita dúvida, ainda traz muitos questionamentos sobre o seu funcionamento. É verdade, sobre muitos tabus, né? Exatamente, e seu manejo, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto que vai dar panos para manga. Então vamos conversar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Então é um nome gigantesco, mas acho que a gente pode começar inclusive definindo como isso afeta as pessoas, quais são os sinais, sintomas e para que a gente possa ir desmistificando alguns pontos importantes. Mas, Júlia, o que é TDAH? Vamos entender o conceito que, na verdade, é um transtorno neurobiológico de ordem genética, que afeta muitas pessoas, e uma das coisas que a gente já precisa desmistificar é de que não há um número maior de diagnóstico. Na verdade, a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Sim. Né? E aí, hoje, a gente consegue ouvir com muito mais clareza sobre esse transtorno, o que é ele, onde estão esses adultos, esses idosos que nunca tiveram um diagnóstico anteriormente, né? E que, de alguma maneira, por não ter sido diagnosticado, mexeu muito na qualidade de vida deles, no dia a dia, né? No próprio funcionamento, seja ele social, profissional, familiar. Então, vamos entender um pouquinho porque que hoje a gente tem muito mais, um número maior, com crianças diagnosticadas, mas também, por sua vez, trazendo um pouco mais de qualidade de vida e bem-estar para elas. Eu acho que isso que você fala é muito importante, Júlia. É uma condição neurobiológica. Existem componentes genéticos e não é uma questão contextual, porque às vezes a gente vai falar um pouco dos sintomas, mas às vezes as pessoas entendem errado o TDAH como se fosse, é uma criança danada, é uma criança desinteressada, que não quer estudar, é uma criança preguiçosa. E não é isso. E quando você resgata esse processo de que hoje nós temos um número muito maior de diagnósticos, de fato é pelo avanço da ciência, pela forma que nós temos recursos melhores, uma série de pesquisas que demonstram uma maior a possibilidade de você identificar com mais clareza esses sintomas, né? E identificar o quadro para poder cuidar melhor. Mas quais são os principais sintomas? Quando alguém chega na clínica, Júlia, com uma demanda de TDAH, vamos pensar numa criança, por exemplo, que tipo de sintomas essa criança apresenta? Que tipo de quadro, né, afeta a vida dela? Como é que é essa realidade? Normalmente a gente vai pensar em 3 queixas que se manifestam. Pode ser só uma desatenção, pode ser uma hiperatividade combinada com uma impulsividade e pode ser um combinado maior de desatenção junto com hiperatividade e impulsividade. Então, são crianças que têm queixas de dificuldade de permanecer por muito tempo numa atenção maior. São crianças que têm muito uma frase, me esqueci, né? Porque a memória operacional dessas crianças, ela não tem um bom funcionamento. São crianças que têm muita dificuldade de esperar a sua vez, que se interrompem ou interrompem as outras pessoas, que perdem muitos materiais para as atividades do dia a dia, esquecem muito livro, esquecem muito a organização das atividades. Então, normalmente, as crianças que chegam para um contexto de avaliação, por exemplo, para esclarecer se é um TDAH ou não, ou se tem uma outra condição, elas normalmente vêm com queixas muito semelhantes. Com esse tipo de queixa. É uma criança mais dispersa, não dispersa no mundo da lua necessariamente. Inclusive é um livro interessante de se ler, né? Mas tem esse componente de esquecer as coisas, né? É como se aquilo não fosse tão importante para elas, né? Isso do ponto de vista de pensamento e de funcionamento. E de comportamento, você falou da impulsividade, né? E comumente a gente entende, são crianças mais danadas, mais levadas. Como é que a gente observa isso no dia a dia? Né? Porque eu fico pensando que talvez a escola seja um lugar importante onde os professores consigam identificar isso com mais facilidade, pela dinâmica de sala de aula, de conteúdo. Mas o que os pais podem ter como parâmetro para identificar isso em casa? Normalmente são crianças que têm muita dificuldade, por exemplo,
de organizar os próprios pertences, o quarto dessas crianças são bem desorganizados, mas não porque são crianças mal educadas, e sim porque são crianças que têm necessariamente uma dificuldade de organização. São crianças que muitas vezes demoram muito para comer, porque elas estão observando absolutamente tudo. Então, elas também estão no mundo da lua, elas não estão só no mundo da lua, né? Elas têm um fluxo de pensamento maior, que um pouquinho mais adiante a gente vai explicar isso. São crianças que se interrompem, têm dificuldade de esperar a sua vez, balançam muito as pernas, têm umas pernas mais inquietas, e muitas vezes, a grande maioria dos hiperativos e impulsivos, eles têm muita dificuldade de permanecer muito tempo sentados, então eles têm muita necessidade de ficarem em pé. Sim. Né? E que aí uma das coisas que eu já adianto que a gente pede muito na escola, né, de que permita que essa criança, ela, por um instante, ela fique em pé, ou que ela vá, que ela saia, que ela dê uma volta, porque ela realmente precisa. Precisa gastar essa energia, Ela precisa gastar essa energia. Aquele corpo é uma hiperatividade comportamental mesmo, e isso é neurológico. É verdade. Né? Então, não é porque a criança não quer ficar comportada. E nem é uma falta de comportamento, é uma necessidade cerebral. É interessante você falar isso, porque às vezes os pais se sentem meio culpados também, né? Eu não sou um bom pai ou uma boa mãe porque não estou conseguindo educar o meu filho. Na verdade, não é essa a questão, né? E quando você fala do aspecto neurobiológico, existe uma estrutura no cérebro, uma área que é responsável por isso? Sim, existe. Quando a gente pensa em crianças TDAHs, por exemplo, a gente tem que pensar que existe uma região do cérebro, que é aqui, a região da testa, né, que é do córtex pré-frontal, que no caso dessas crianças ou adolescentes é mais imatura, é uma região imatura. Por quê? Porque eles têm dificuldade de controle inibitório. É uma região onde ela é a orquestra para todo o funcionamento cognitivo. Então, você imagina uma imaturidade nessa região, o que é que ela pode causar. Então, claro que essa criança ela vai ter muito mais dificuldade em outras competências cognitivas que dependem de uma atenção para que tudo aquilo seja organizado. E aí é uma reação em cadeia, né? Eu preciso ter uma boa atenção, um bom fluxo de atenção para que eu possa selecionar bem os estímulos e tomar a decisão, né? E aí quando você estava falando da criança que demora para comer porque está atenta a todos os detalhes, é como se essa área não conseguisse selecionar o estímulo adequado e ela se dispersa. E aí, de fato, se a gente vai para uma sala de aula, vai para o momento de fazer a tarefa, a criança vai precisar de algum tipo de suporte para que ela se organize nesse contexto, né? E a gente precisa pensar que a sala de aula é uma sala cheia de estímulos. Né? Às vezes essa criança não está sentada na primeira cadeira, então ela tem outros coleguinhas na frente dela, um coleguinha que pede para ir ao banheiro, outro que pede a borracha, outro que quer fazer uma pergunta, ou às vezes essa criança está sentada perto de uma porta, então ela vai dar conta de tudo que está acontecendo no corredor, menos olhar para o quadro, ou às vezes ela também precisa prestar atenção ao que o professor está dizendo e copiar. Sim. Então essa atenção dividida ali é muito complicado. Por quê? Porque é exatamente essa região, pela imaturidade, pela falta de controle inibitório, o planejamento também é rebaixado. E aí essa criança, ela tem muito essa dificuldade e ela vai perdendo realmente muitas informações entre aquilo que ela está copiando e aquilo que ela está tendo que prestar atenção que o professor está explicando. E aí eu fico pensando, porque aí eu escuto isso também, esse tipo de demanda muitas vezes de que é como se os pais depositassem muita expectativa na escola, né, no papel do professor, e o papel do professor é um papel muito difícil, né, porque são várias crianças na sala, cada uma com uma necessidade específica, e é muito difícil para o professor conseguir sozinho esse tipo de tarefa. E há, de fato, uma necessidade da família trabalhar junto com a escola, né? Então, o tipo de orientação que é passada, como os pais acompanham essas crianças em casa, e esse de fato é um trabalho que é feito em geral na sua prática clínica. Como é que você traduz, né? Poderia dizer para as pessoas como é que acontece esse contato escola-família? Normalmente a gente tenta deixar muito claro quando a criança ela tem o diagnóstico, né, de que esse diálogo ele precisa acontecer de uma maneira harmônica. Porque, do mesmo jeito que os pais colocam expectativa na escola, sim, a escola, por sua vez, também coloca expectativa nos pais. E eu sempre deixo muito claro que é importante de que aquilo que é sugerido como acompanhamento do que aquela criança está precisando, que tipo de auxílio ela está precisando, que os pais possam ofertar. Certo. E que a escola, por sua vez, também possa seguir as orientações
que aí a gente já começou, né? Que essa criança ela precisa sentar um pouco mais na frente, ela não pode sentar perto de portas e janelas. Muitos deles, que são os hiperativos, eles vão precisar realmente se levantar e sair um pouco. Eles podem até funcionar como auxiliar do professor, né? Porque aí eles vão ganhar um ponto de importância para eles e eles vão se responsabilizar por algumas coisas. Sim. Ali ele vai sair daquela condição daquele aluno que dá muito trabalho, que conversa demais, que pergunta demais, né? Ele vai começar a se enxergar, inclusive, como ele tem capacidade, como ele tem competência, porque muitas dessas crianças, elas são vistas no ambiente escolar e familiar como problemáticas também. É verdade, isso é muito importante, né? O rótulo e o estigma que se constrói em relação a essa criança com TDAH. Né? Então, tem o rótulo de uma criança que não aprende, que não tem nada a ver, né? O TDAH com não conseguir aprender, com dificuldade ou com baixo perfil cognitivo. Não tem nada a ver com uma criança problemática, que não consiga, né, ser uma criança autônoma, autêntica, que tenha boas relações, que desenvolva habilidades sociais. E o que você percebe? Quais são os principais rótulos que essas crianças recebem, Júlia? Elas são vistas como crianças mal educadas, sem limites, né? Que são crianças ou lesas, porque os desatentos, só aquelas crianças que realmente, como eu disse, elas também estão no mundo da lua, né? Elas estão em vários lugares ao mesmo tempo, porque o que é a questão da condição do TDAH? É um fluxo de pensamento constante e permanente. Então, você imagine, aqui, nesse momento, a gente aqui, tendo essa conversa, várias coisas passam na nossa cabeça. Porém, o nosso controle inibitório vai filtrando, né, canalizando, e aí a gente vai focando no que a gente está conversando. Mas um cérebro no TDAH não funciona dessa maneira. Então, ele não consegue fazer um filtro, porque esse filtro dele está furado. Então, ele vai ter um fluxo de pensamento e ele não consegue ter um foco só exatamente ali quando a gente quer. Da mesma maneira, também, que é importante compreender que do jeito que um TDAH, ele não em algumas situações, ele não tem atenção, então ele é visto como assim, voa demais, né? Ele vai ter um hiperfoco em outras coisas que, para ele elege como interesse maior. Então, eles vão ter um hiperfoco, sei lá, de desmontar e montar um carrinho, de desmontar e montar um computador, ou de assistir algo que para ele seja interessante. Ou jogar videogame. Né? Então, eles vão ter esse hiperfoco. E é interessante, desculpa te interromper, Júlia, mas às vezes os pais comentam coisas do tipo, ele não é desatento, não tem TDAH não, porque quando ele está jogando videogame, ele fica lá horas e não tem problema nenhum. Mas, inclusive, esse pode ser um dos mecanismos, né? E é um interesse dele, uma área de interesse É uma área de interesse. Todos nós temos áreas de interesse. Mas aí, de novo, a gente, dentro de uma área de interesse maior, o que a gente tem? Não, mas eu preciso começar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... O nosso, supostamente, né, o nosso córtex pré-frontal, o nosso maestro está orquestrando muito bem. Mas o do TDAH, não. Está faltando algumas coisas, é como se os instrumentos estivessem um pouco desafinados. Então, a gente vai precisar pensar nisso aí. E uma outra coisa que é muito importante, né? Quando a gente vai dar um diagnóstico de um TDAH, nós não vamos nos centrar necessariamente na condição de hiperatividade e impulsividade. Certo. Nós vamos nos concentrar na instabilidade da atenção. Certo. E aí, por que instabilidade e atenção? Que é o que a gente chama de desatenção. É exatamente pelo que a gente já começou a dizer. Porque o TDAH, ele vai variar de baixa atenção a hiperfoco. Então, em algumas situações, ele vai ter uma instabilidade da atenção. De atenção. Entendi. Né? Ele não é completamente o tempo todo desatento. Né? E por isso os pais, às vezes, dizem, não, isso não existe, né? Ele não é desatento, isso é preguiça. Não, não é preguiça, pai. Sim. Né? Ele realmente, em algumas situações, ele consegue fazer uma seleção aquilo que é interesse para ele. Sim, e eu acho que a gente começa a entrar num outro ponto que é importante. A gente está falando de uma série de sintomas, de características que são a base do transtorno, do TDAH, mas existem também pessoas que dizem que têm TDAH, né? Que leem diagnósticos na internet, que fazem um teste de revista, e a gente sabe que essa forma não é uma forma segura de ter um diagnóstico. Né? Então, o fato, como você estava dizendo, eu acho que é importante, o fato de ter hiperatividade ou de ter desatenção não necessariamente significa você ter TDAH. Né? Então, como é, de fato, o processo de avaliação? Como é que se chega a um diagnóstico? É só psicólogo? Tem médico? Como é esse processo de organização do diagnóstico, Júlia? A ordem dos fatores que eu vou explicar aqui não altera o fim, né? Que, na verdade, é o que é. Se confirma ou não o diagnóstico. Certo. Mas...
É importante buscar um profissional habilitado, capacitado para que o diagnóstico ele possa ser preciso. Sim. E aí ou o neurologista primeiro, né? E aí esse neurologista ele vai receber essa criança, ou esse paciente, né? Ou esse adolescente, ou esse adulto, ele vai escutar. Ele vai escutar essa família, ou os cuidadores, ou quem vai estar ali naquele momento como responsável dessa criança. Vai aplicar, normalmente, alguns questionários, vai fazer questionamentos específicos, né, em cima da sintomatologia, né? Se ele tem dificuldade de esperar a sua vez, se perde os pertences, se não segue instruções até o final, se procrastina muito para começar ali uma tarefa, né? Se sai adiando, se perde no tempo, enfim. Ele vai fazer isso. Feito isso, há uma suspeita, ele encaminha ao neuropsicólogo. Certo. Né? Ele vai encaminhar ao neuropsicólogo. E aí, qual é o papel do neuropsicólogo? Ele vai entrar, né, para avaliar, para investigar as competências cognitivas deste cérebro. Perfeito. Perfeito. E aí ele vai fazer com instrumentos que muitas vezes são instrumentos específicos do psicólogo, né? São de uso exclusivo do psicólogo. Mas esse caminho, você falou, né? Que a ordem não necessariamente é essa. O psicólogo também percebendo esse tipo de sintomas ou de queixas, ele pode fazer um encaminhamento para um neurologista ou para um psiquiatra, né? Que eu tenho recebido muito também psiquiatras muito atentos a esse processo, principalmente os psiquiatras infantis. Né? Então, como é que é essa relação com a psiquiatria, Júlia? E isso ajuda a entender melhor o transtorno também? Ajuda sim. Porque quando você percebe que o psiquiatra, ele inclusive, né, olha, tem um olhar atento, que encaminha, eu normalmente, e eu sempre oriento para que as pessoas busquem este diálogo. Porque quando a gente faz um diálogo com um outro colega que também está no processo daquela avaliação daquele paciente, nós conseguimos chegar a um denominador comum com muito mais fluidez, com muito mais velocidade, inclusive, né? De chegar a uma conclusão. E aí sim, como eu disse, né? Quando a gente conclui, é como se a gente abrisse, sabe, Leopoldo, uma grande luz na mente dessa criança, desse adolescente, desse adulto, que tinha baixa qualidade de vida, porque também eles têm muita baixa autoestima em algumas coisas, verdade. Porque escutam coisas a seu respeito que não é uma verdade sobre eles, mas que é dita como verdade. Entendi. Então, isso mexe muito. Então, esse diálogo, ele é muito importante. Por quê? Porque de profissional para profissional, a gente, inclusive, consegue ter um diálogo melhor com essa família, numa devolutiva, né, na entrega desse laudo, de explicar quais são os próximos passos a partir daquilo ali. Entendi. É importante você falar sobre a autoestima dos pacientes e isso, de fato, mostra a necessidade de vários profissionais trabalhando em conjunto. Existem testes específicos que são do trabalho do psicólogo, Júlia? Como é que funciona isso? Bem, existe sim. A avaliação neuropsicológica, que é a avaliação indicada, né, para que seja fechado esse diagnóstico, ela vai mapear as competências cognitivas superiores do cérebro relacionada à organização perceptual, à compreensão verbal, à própria velocidade de processamento e à memória operacional. Entendi. Porque a memória operacional ela vai depender da atenção. E aí isso se estende à atenção. Então, são testes normatizados, levando em consideração a idade e alguns outros, idade e escolaridade. Além do mais, também, embora o teste de atenção ele não esteja relacionado a um rebaixo de inteligência, né, a uma falta de inteligência, né, um déficit nessa área, se usa um teste que chama-se, no caso das crianças, o VISC-4, no caso dos adultos, o VAIS-3, que são padrões ouros. Por quê? Porque, embora sejam testes de inteligência, são testes que mapeiam competências cognitivas de maneira individualizada e que nos traz algumas respostas. Isso. Além do mais, hoje, a avaliação neuropsicológica, ela vai contemplar, avaliar traços de personalidade. Por quê? Porque, como nós falamos em baixa autoestima, precisa entender como é que está a regulação emocional desses pacientes que estão sendo avaliados. Porque muitos deles, sobretudo os adolescentes e os adultos, quando são diagnosticados de maneira tardiamente, né? O que acontece? Normalmente eles têm comorbidades e muitos deles desenvolveram transtornos de ansiedade, exatamente por conta que estão relacionados ao desempenho, né? Aquela coisa de se esforçar, de cobrança, de se esforçar e muitas vezes não apresentar o resultado proporcional ao tamanho do esforço ou talvez aquilo que a família estava esperando, né, como resultado. E é interessante que você estava falando dos testes normatizados, né, e de um profissional habilitado para isso.
E aí tem testes que são para criança, tem testes que são para adolescente, tem testes que são para adulto, cada um com a sua dinâmica específica, e isso reforça essa necessidade do que a gente estava dizendo. O autodiagnóstico, ele é uma falha, né? Então, Sim. buscar informações aleatórias na internet não garante um diagnóstico. Então, fique atento, procure, converse com um profissional, que eu acho que é a melhor alternativa, de fato, para você ter clareza, inclusive, do que fazer, né? E aí você falou do fracasso escolar da criança, da cobrança que ele tem. Como é que é isso na vida adulta? Porque as pessoas já passaram por essa etapa, e eu imagino que sejam crianças que tiveram alguma dificuldade na escola, ou em algumas disciplinas específicas, ou em todas, né? Então tiveram muito trabalho para estudar e poderiam ter tido isso de uma maneira mais fácil, mas elas chegaram à vida adulta, até porque a gente não tinha clareza, muita clareza desse diagnóstico há alguns anos, né? Então, como é que é isso na vida adulta, Júlia? Que tipo de demanda essas pessoas têm? É relacionado ao trabalho, é relacionado à vida afetiva, vida social? O que você escuta com mais frequência? Normalmente, com muita frequência, é trabalho, Tá. né? E a vida social. Mas a vida social para os hiperativos, né? Porque às vezes tem muita energia, Sim. né? Tem um comportamento muito mais impulsivo, ainda não tem o controle inibitório, né? Bem resolutivo aqui na cabeça, então o que às vezes pensa vai dizendo, e aí nem todo mundo consegue lidar e entender sobre como é que isso se dá. E muitas vezes a questão da desatenção, porque algumas pessoas na fase adulta que já têm, por exemplo, um relacionamento, quando eles vêm para o diagnóstico, né, eles têm muita queixa de que assim, olha, minha esposa ou meu esposo reclama muito que eu não presto atenção, que eu me esqueço muito, tem muita frase assim, me esqueci, eita, não lembrei, né? Então, assim, eles têm alguns prejuízos nessa área, e muito relacionado à questão do desempenho, no que diz respeito ao trabalho. Por quê? Porque eles têm metas, muitas vezes, a serem alcançadas, a serem atingidas, e como a gente já disse, não tem a ver com inteligência. Então, eles conseguem bater a meta. Só que isso demanda deles um esforço muito grande, né? Um esforço emocional e organizacional muito grande. Entendi. E aí, alguns deles, vai entrar até em alguns vídeos que você até já postou, né? A questão da danada da procrastinação. Eles têm tanto medo de fracassar que eles vão procrastinando, e eles adiam muito as tarefas. Então, o funcionamento executivo deles passa a ser prejudicado. Entendi. E é interessante quando você falou sobre a importância do neurologista, a gente falou sobre o psiquiatra também nesse processo. Existem medicações que são específicas para isso? Existe sim, que são os neuroestimulantes. Agora, uma coisa que é muito importante, uma vez tendo o diagnóstico, né, feito, tendo sido confirmado, é importante que o psiquiatra e o neurologista, normalmente eles solicitam pareceres cardiológicos. Por quê? Porque nem todo mundo consegue se dar bem, ou seja, funcionar bem com neuroestimulantes. Então, isso é uma prudência, inclusive, que eles têm, né? E que isso tem crescido cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas entendem, assim, mas olha, mas tem medicações que vão ajudar. Elas vão ajudar, mas elas também podem não ajudar. Pode ter algum efeito colateral. Pode ter um efeito colateral. Então, isso precisa ser muito bem investigado, por prudência. Entendi. Né? Porque são medicamentos com resposta muito boa, mas também tem outras coisas a serem feitas, como a própria estimulação cognitiva, né? A reabilitação, enfim, tem algumas áreas cerebrais que podem ser estimuladas a partir de tarefas, de jogos, que vão estimular ali e vão compensar as áreas que estão. E eu acho que você está entrando no nosso ponto, né? Que é sempre o ponto final do podcast. Que sugestões você poderia trazer para professores, para pais, né? Ou para adultos que convivem com o diagnóstico e convive com esses sintomas, né? Que tipo de sugestões você poderia dar? Para os pais, primeiramente, é que eles prestem atenção aos seus filhos e eles entendam uma coisa que agora me ocorreu. Como a gente disse, que é um transtorno neurobiológico, genético, muitos pais são TDAHs nunca diagnosticados. E aí, por que eles têm uma dificuldade de lidar com o diagnóstico do filho e de identificar? Porque eles se veem ali e dizem assim, mas eu sou assim. Né? Então, aquilo é uma condição familiar. Eu sou assim e eu consegui. E eu consegui. E é uma condição familiar. Bem, mas tu conseguiu de que maneira? Sofreu muito, né? Quando vai pensar, eita, foi mesmo, foi muito... Então,
primeiro prestem atenção às necessidades dessa criança ou desse adolescente, levem um especialista, leiam sobre isso, porque informação é muito importante. Isso. Agora, transforme isso em conhecimento. É verdade. Vá conhecer, vá compreender por que esse cérebro funciona dessa maneira. Tente não resistir tanto às orientações. Uma vez diagnosticado, siga as orientações para sim trazer mais qualidade de vida para o seu filho, né? Para aquilo que você espera que ele alcance. Pergunte a ele como ele se sente. E uma das coisas que eu digo, sabe, Leopoldo, explique a essa criança. Eu sempre explico e peço para os pais explicarem. Explique a essa criança o que é TDAH. Isso. Ah, mas ele não vai achar que está dando um rótulo. Depende de como você vai. Exato. Se você coloca isso como uma condição de problema, né, você está rotulando. Isso. Mas se você coloca como uma condição de funcionamento, né, é um jeito de ser, é uma forma de processar. Exato. Essa criança ela vai aprender a lidar muito mais fácil. É porque o diagnóstico ele é visto com algum preconceito, inclusive dentro da própria área de saúde mental. Muitas vezes alguns profissionais resistem a esse processo de um diagnóstico é uma camisa de força, é um rótulo. Na verdade, o diagnóstico ele é libertador, porque a partir dele você vai conseguir orientar de uma maneira muito mais adequada. E quando você fala dessa questão dos pais, eu acho que é muito importante, da mesma forma que a criança pode se sentir fracassando na escola, ou que o adulto com TDAH pode se sentir com baixo rendimento no trabalho, muitas vezes os pais podem se sentir, eu não estou sendo um pai ou uma mãe boa o suficiente. Né? E eu já conversei com alguns pais que eles dizem basicamente isso que você está me dizendo. Eu consegui, deu certo comigo, eu era danado assim também, nunca tive esse tipo de problema. Aí por que o meu filho tem que fazer terapia? Por que o meu filho tem que ter um tempo diferente para fazer prova? Por que tem que tomar medicação? Eles se assustam muito. Né? Mas muitas vezes vai por essa questão mesmo simbólica do que é ser pai, do que é esperado de um bom pai, né? De uma boa mãe, porque parece que um bom pai e uma boa mãe não pode ter um filho danado, não pode ter um filho com TDAH, não pode ter um filho que tem baixo desempenho na escola. Isso faz parte da vida de todas as pessoas. A gente entra nesse movimento muito de um contexto de cobrança excessiva da sociedade. Isso tem implicações seríssimas, né? Até no neurodesenvolvimento infantil, né? E aí na relação dos pais com os filhos, enfim. A gente tem que começar a pensar que cada contexto é único. Eu acho que pensando nesse tipo de organização de dinâmica familiar, os pais poderem comparar o seu filho com ele mesmo, não compara com o colega, com o vizinho, com o próprio pai, com a própria mãe. O filho está sendo construído, a filha está sendo construída. Né? Então, meninos e meninas podem apresentar sintomas de TDAH e precisam desse cuidado muito específico. Precisam, né? E precisam dessa orientação desses pais, né? Que sentem, conversem, expliquem. E eu digo muito, quando eu pego um pai assim como você agora bem descreveu, mas eu consegui. Eu digo, conseguiu. Mas pense aí quando você era criança, que você estava lá bem sofrido, com não sei quantos professores particulares, né? É verdade. Você não gostaria que seu pai entendesse que aquilo ali você se esforçava, mas que aquilo realmente permanecia sendo difícil para você? É isso que você vai fazer pelo seu filho. Você vai dar ao seu filho o que o seu pai não conseguiu dar, porque naquela época não se falava sobre isso, o número de informação era muito pequeno. Com relação à questão da escola, né, também tenha um olhar atento para esse aluno, realmente siga as orientações que são importantes, né? Esse aluno é um aluno que realmente precisa de provas mediadas, de mais tempo, né, para execução de tarefas. Inclusive, isso é regulamentado, né? É regulamentado por lei, né? De tarefas, de provas, ele precisa de uma mediação em algumas situações com relação às provas. Ele precisa sentar na frente, ele precisa realmente de que aquela professora ou que aquele professor se certifique de que o que você está dizendo, ele está conseguindo captar. Por quê? Porque muitas vezes, como a gente falou, é um cérebro que, como tem um fluxo de pensamento muito rápido, às vezes ele está não só no mundo da lua, né? Ele está pensando em muitas coisas e menos no que aquilo que você está querendo. Perfeito. Então, quando a criança ou o adolescente ele pede, vem aqui, por favor, me explique, que às vezes o professor tem uma resistência, né? Às vezes não quer. Não, mas eu não posso mais explicar porque eu já li a prova para você. Você precisa compreender que ali você tem uma criança, uma adolescente que tem uma necessidade diferenciada, regulamentada por lei. Isso. Né? De que, de fato, hoje a gente já sabe, hoje não, já faz um tempo que o próprio Enem já regulamentou, eles têm tempo extra, eles têm uma sala específica, né? Então eles têm algumas facilidades, entre aspas, no sentido de que o cérebro dele possa ofertar a condição. Exato. Né? Que ele pode alcançar, desde que você dê a ele condições de funcionar
E é muito interessante. E eu vou só retomar o ponto da orientação que é necessária para a criança, para adolescentes e adultos, porque a gente tem que ficar atento ao ganho secundário que também pode ocorrer, que eu acho que é um outro componente. Né? Às vezes, alguns adolescentes ou adultos mesmos usam esse processo. Não, porque eu tenho TDAH, e aí é uma outra questão. Né? Não necessariamente tem TDAH, ou se tem, não faz o acompanhamento, não segue as orientações e tenta buscar recursos ou ganhos a partir de um diagnóstico sem o tratamento. Né, que é uma outra realidade, aí, talvez por outras condições emocionais, mas enfim, essa coisa das comorbidades que você fala, de ansiedade, até de depressão, Sim. muitas vezes. Né? Então, eu trabalho com estudantes universitários e eu vejo isso muito de perto. Né? Muitos estudantes, sim, têm um diagnóstico e precisam ter o suporte adequado, mas tem alguns que não fazem o acompanhamento, não fazem o tratamento e vivem esse processo. Não, porque eu tenho TDAH, então eu estou respaldado. Então, a gente tem que pensar nesse processo e, de fato, a psicoeducação sobre o transtorno ela é essencial para todo mundo, né? Inclusive para os pais, inclusive para os adultos, para a gente entenda, para que a gente possa entender, na verdade, que essa é uma condição que tem tratamento, Sim, né? Que tem suporte e que pode diminuir o sofrimento. E que não te limita. Isso, perfeito. Né? E que não te limita a alcançar resultados, a alcançar metas, né? Agora, que exige de você disciplina. Né? Não vai exigir de você todo o tempo se sentir motivado a fazer coisas. Exige de você uma disciplina. Então, você vai percebendo que você não está conseguindo ali cumprindo, volta e revê quais são as suas metas, né? E quais são, o que você quer alcançar. E aí é onde entra os pais como as crianças. Ó, a gente precisa, é uma criança que tem mais necessidade de gastar energia, então negocia com ela. Sim. Olha, você vai fazer a sua tarefa, mas quando a gente terminar, você vai poder brincar, você vai... Explica. Né? Quando a gente explica, a criança ela vai funcionar infinitamente melhor. Tem que desmistificar a ideia de que porque a criança não me entende. Criança entende muito mais. As crianças hoje, elas ouvem, elas leem, elas vão em busca de muito mais Às vezes tem mais informações que os pais, até pelo recurso de tecnologia que é disponível. Porque elas se abrem mais, né? São mais abertas a essa mudança. Então, elas são muito mais curiosas. Então, elas vão lá e elas falam. Então, se você senta e você conversa, né? E se você diz a essa criança como você também se sente, vai ser muito mais fácil dela lidar com essa condição e aí ela vai entender que isso não vai limitar ela. É verdade. Né? Isso explica, isso esclarece, isso é a luz do fim do túnel. Agora eu entendo o que eu tenho, eu sei que eu funciono assim, então eu consigo. Perfeito, eu consigo me planejar, me programar. Eu consigo me planejar, eu consigo me programar. Eu tive a experiência com uma criança de 9 anos no consultório, né? Quando eu fui entregar o resultado, os pais levaram ela para a entrega do laudo e perguntaram se ela podia entrar. Eu disse que sim, que não ia dizer nada que ela não pudesse ouvir. Nenhum segredo, né? Nenhum segredo. E quando eu comecei a explicar, e ela olhou e disse assim, tia, tudo que você está me dizendo agora faz todo sentido na minha cabeça. Agora eu entendo, porque eu me esforço tanto. E muitas vezes eu penso que minha nota é de um jeito e vai ser de outro. Mas sabe o quê? O que é mais importante, tia, é porque não tem a ver com a minha inteligência. Olha que coisa linda, né? Verdade. Como é acolhedor. Então, porque essa criança ela vai entender que assim, ela não está limitada. Isso. Né? Ela não tem um problema. Não tem um problema. Agora, ela vai precisar se organizar um pouquinho melhor e a tendência é que ela for amadurecendo, isso vai ter uma resposta maior. E é interessante, só de observação do senso comum, né? Pais que têm filhos, nenhum filho vai funcionar do mesmo jeito que o outro. Não. Né? Então, cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma, então, naturalmente, cada um já estudaria de uma maneira diferente. Então, se existe uma condição de TDAH, então vamos olhar para isso de uma outra forma, com outro planejamento, né? Júlia, mas, enfim, nossa conversa está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a sua participação. Acho que conseguimos trazer informações bem importantes e esclarecedoras para vocês que estão nos assistindo. Então, curta o nosso vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conteúdo. Sigam Júlia no Instagram, que está aparecendo aí embaixo da tela para vocês. E, Júlia, é isso. Muito obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas... Bem, eu que agradeço pelo convite, eu espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de psicoeducação, Perfeito. De entendimento, de desmistificação do próprio diagnóstico. E aí, eu sempre costumo dizer que, assim, acolha a sua condição e lide com ela de uma forma a entender que assim é como você é. E não que te define uma vida toda, né? Mas, enfim, é só um entendimento. Então, se acolhe. Se você é um TDAH, qual é o problema? E daí? Simplesmente vai atrás das tuas metas, alcança as tuas metas. E se você tem um filho TDAH, isso não é uma falha. Isso também é sobre você. É verdade.
É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.